Reflexão sobre o livro de 2 Reis, hoje o capítulo 3, lemos o versículo 14, diz a palavra: Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Amados, com a morte de Acasias não havia herdeiro para sucedê-lo, e seu irmão Jorão reinou em seu lugar. Fez este o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Adoradores convictos de Baal, Acabe e Jezabel construíram uma reputação muito difícil de ser comparada ou superada. Porém, nos pecados que caiu Jeroboão, Jorão também consentiu, e diante da ameaça do rei de Moabe, logo procurou a ajuda de Josafá. O rei de Judá já havia saído à guerra em favor de Acabe e quase perdeu a vida pela desonestidade daquele rei. Novamente ele se mostrou prestativo para com outro rei de Israel e saiu em seu favor. Como na situação anterior, Josafá sugeriu que fosse consultado um profeta de Deus. Eliseu foi indicado e os reis desceram a ter com ele. Jorão foi desmascarado por aquele que de Deus havia recebido discernimento para perceber-lhes a maldade. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Como homem de Deus, Eliseu recebeu o dom de discernir espíritos, e não fosse a presença de Josafá, o profeta não teria atendido o ímpio rei de Israel. Parece uma atitude dura da parte de Eliseu, mas era apenas o efeito da ausência da união entre a luz com as trevas. A presença do rei de Israel era tão inconveniente que Eliseu usou o louvor à semelhança de Davi quando tocava sua harpa e afastava de Saul o espírito maligno, mas para que o mal fosse dissipado e pudesse receber de Deus o poder para transmitir a sua palavra. É certo que muitas vezes precisamos conviver com pessoas difíceis, mas isso não deve impedir-nos de lhes sermos úteis, conforme a vontade de Deus. Eliseu, por vontade própria, não queria estar ali. Entretanto, ele tinha uma obra maior a realizar, uma obra que não era sua, mas do Senhor. E por respeito a Josafá conteve a sua indignação, pois muitas vezes Deus age em favor dos maus por causa dos bons que os cercam. Os ímpios são abençoados por amor dos justos e com isso recebem também a oportunidade de saírem das trevas para a luz e da sequidão para a terra de abundantes águas. Diz o versículo 20. Precisamos entender que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E da mesma forma devemos ter repulsa aos atos de maldade, mas misericórdia de quem age assim. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, diz a palavra em Romanos 12, versículo 18. Note que existe no texto duas condições: se possível e quanto depender de vós. Isso é, nem sempre é possível manter uma relação pacífica com todos, mas que esta impossibilidade não surja de nossa parte. Certamente Eliseu sabia que se Jorão pudesse, ele tiraria a vida, assim como Jezabel havia feito com os demais profetas do Senhor. Contudo, não cabia a Eliseu a vingança e nem deixar de comunicar a palavra de Deus. Porém, no que dependesse dele, tudo o que dissesse ou fizesse deveria ser um amontoado de brasas vivas na cabeça de Jorão. Queridos, que pela graça de Deus possamos escolher como Eliseu andar na presença do Senhor, para que não tornemos a ninguém mal por mal, porém nos esforcemos por fazer o bem perante todos os homens. Porque em breve há de ser revelada a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, Malaquias 3, versículo 18. Até lá, amados, não é nossa obra de fazer este julgamento, mas do justo juiz. Eis o que Deus espera de nós, que está escrito em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.